Aleluia. Então fique de pé, por favor, mais uma vez, por gentileza. E abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, verso de número 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, verso de número 16. É um versículo só, onde iremos refletir e logo oramos para que Deus fale conosco neste dia de doutrina. Amém? Atos capítulo 2, verso 16, quem achou diga amém. Amém. Diz assim, vamos ler todos. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Vamos ler mais uma vez. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. Vamos orar para que Deus fale conosco nesta noite. Amado Deus, oh maravilhoso Senhor, Tu tens sido poderoso, precioso. Sentimos a Tua presença no meio dos louvores. Sentimos a Tua glória se manifestando em nossos corações. Abençoa, Senhor, nossas vidas nesta hora, para que possamos ser abençoados, Senhor, pela Tua palavra. Enche-nos, Senhor, de mais conhecimento, de temor a Teu nome. Em Teu nome precioso e glorioso, nós estamos diante da Tua presença e queremos nos concentrar e estarmos focados na Tua palavra nesta hora, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, tenha gentileza. E agora, por que te detens? E agora, por que te detens? Há alguns acontecimentos que eu gostaria de compartilhar com a igreja em relação a nós, a nossa família, que trouxe ao meu coração esta palavra para refletir. Por que te detens? Eu quero contar uma história, espero não me demorar muito, mas é a história de uma mulher que passou por muitas situações na sua vida, para nada fáceis. A história desta mulher pode começar numa situação onde não tinha na sua casa talvez muitas condições, não teve sempre muitas facilidades para se desenvolver na sua vida. Para a época onde ela nasceu, os pais casavam os seus filhos por conveniência com outras famílias, assim que ela foi casada pela primeira vez quando tinha apenas 16 anos, com um homem que provavelmente traria para a família coisas e convendria então que essa união pudesse acontecer. Mas ela teve um sem número de filhos, ao redor de uns 6 ou 7, e não foi uma vida muito agradável. Ela apanhou muito, foi uma mulher muito machucada pela vida. Se existisse a lei Maria da Penha, ela houvesse tomado muitas providências, mas para aquela época só restava a mulher se calar e andar com a sua vida. Mas aquilo tudo aconteceu, passaram os anos e ela logo abandonou aquele lugar e foi com a sua vida, com os seus filhos para outro lugar. Logo ela conheceu um outro homem e naquele relacionamento teve outros 6 filhos, pelo que no total, entre no primeiro casamento e o segundo, contando uns com os outros, foram ao redor de 16 filhos que teve aquela senhora. Uma situação que para os que sabemos como era os tempos antigos é apenas normal, porque não tinham televisão, nem tinham Netflix. Então o que faziam? Filhos. E assim passou a vida toda uma mulher com muitas
experiências, com muitas coisas, com muito conhecimento do mundo. Uma mulher que gostava de dançar muito, gostava de beber muitíssimo, gostava de fumar também, parecia uma fogueira aquela senhora, e era assim o dia todo. E logo depois, quando ela completou ao redor de uns 50, 60 anos, já não teve mais o segundo relacionamento, assim que ela tomou a decisão de morar sozinha e de fazer a sua vida assim, e de ir para frente, e de falar para todo mundo que ela não precisava de ninguém, nem sequer de Deus, que ela conseguia sozinha, que ela conseguia resolver a sua vida e ir para frente sem nenhum tipo de problema. Esta situação levou com que em casa existisse um certo tipo de conflitos, porque no muito dos seus filhos havia um sem número de variedades de fé. Tinha um filho católico, tinha uma adventista, tinha um da igreja X, tinha um pentecostal, tinha um da igreja do nome de Jesus, tinha um de um lado, outro de outro, outro de outro e outro de outro. E então os filhos visitavam a mãe e cada um pregava para eles o seu evangelho desde a sua própria perspectiva. Oh mãe, é a virgem. E depois chegava outro e falava, não mãe, é aquele santo. E depois chegava outro e falava, não mãe, é assim que você não pode comer carne porque é isto e o outro. Logo chegava a pentecostal e começava a falar, não, é que você tem que se batizar em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E aquilo todo trouxe uma confusão que durou um pouco mais de 25 anos. E por conta desta situação, aquela mulher tomou uma decisão e radicalmente falou para todos os seus filhos, assim como vou falar para vocês: para eu não ter conflito com vocês, prefiro ir ao inferno. Assim, papo reto, eu prefiro ir ao inferno antes de fazer um conflito entre vocês, porque se eu vou para cá, então terei conflito com você, se eu vou para cá, então eu terei conflito com você, assim que eu vou ficar na minha, e eu prefiro então já me queimar todinha. É desse jeito que aquela senhora falava. Dá a história que em algum momento faz um pouco mais de 25 anos atrás, uma das suas filhas conheceu este evangelho que nós conhecemos, recebeu a revelação do nome do Senhor Jesus Cristo, e como todo aquele que tem conhecido o caminho da salvação, então todo aquele que conhece o remédio, o comprimido para o pior câncer do mundo, que é o pecado, quer compartilhá-lo, quer mostrar para os outros que há um caminho, há uma verdade e há uma vida. Assim que a partir desse momento, há mais de 25 anos, começou uma oração que tardou 25 anos em ser respondida. Uma oração que levou choro e levou lágrimas, uma oração que precisou de muita persistência e paciência e fé de que Deus iria responder em qualquer momento. Eu lembro que na história chegou um momento em que aquela filha, a qual o nome do Senhor foi revelado, teve que ir-se embora e deixar a sua mãe. Logo com toda aquela situação, essa filha simbolizava para sua mãe uma imagem de uma pessoa que acompanhava e que trazia provisão para ela. Assim que quando essa filha foi-se embora, aquela mulher, com tantas mágoas e com tantas dores e com tantas situações, começou a falar em contra da igreja e começou a falar em contra de Deus. Porque se Deus me ama, me tira o que eu mais amo? Porque se Deus é um Deus bondoso e amoroso, por que Ele faz essas coisas? E ela começou a ter um número de sentimentos nesse sentido. A conclusão dessa história, que parece uma história de vida talvez um pouco sofrida e um pouco trágica, é a história da minha avó. Uma história de uma mulher com muitas coisas e com todas as desculpas e com todas as razões para nunca conhecer a Deus. Infelizmente, logo já agora, nos seus 86 anos,
ela já estava muito demacrada, muito levada pela sua doença, ao ponto que não conseguia fazer absolutamente nada, nem falar, nem se expressar, nem se locomover, nem se deitar, nem ir para o banheiro sozinha, nem tomar banho sozinha, já numa condição bastante triste. Mas no meio dessa condição, e após de tantos e tantos anos, e após de tantas e tantas orações, ela se lembrou de que há um Deus que podia salvá-la, que podia curá-la e que podia fazer algo poderoso pela sua vida. Pois, irmãos amados, hoje 4 de junho do ano 2023, após de 86 anos e de 25 anos de orações, a minha avó, Dona Leonor Dominici, foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E é uma grande vitória. A minha mãe foi para a Colômbia nesta semana. Os irmãos souberam e estiveram orando. E é um sentimento que não conseguimos explicar. Nós, infelizmente, não escolhemos, não temos a opção para escolher a família onde iremos nascer. Nascimos nessa família com esta condição e não tivemos uma opção, não tivemos uma escolha. Mas na vida o Senhor nos dá a oportunidade para escolhermos a família a qual pertencer. E nós somos parte, membros da família de Cristo. Isso nos garanta uma esperança. Isso nos traz ao nosso coração paz e garantia de que mesmo neste mundo sofrer e passar por tantas situações, nós teremos a garantia de que todos reunidos, membros da mesma família, filhos do mesmo Pai, nos encontraremos lá em cima no céu, quando o Senhor vier pela sua igreja. E eu contei para vocês a história toda, porque a minha avó, a senhora Leo, como nós falamos para ela com muito carinho, foi uma pessoa muito difícil. Muito difícil, muito difícil, teimosa como ela sozinha, com seu número de coisas. E eu fiquei refletindo, nós estávamos chegando aqui para a igreja, e fiquei refletindo na vida dela, e nesta mesma pergunta que fez um homem chamado Ananias para um homem chamado Saulo: e agora, por que te detens? E fiquei refletindo comigo e pensando, o que tem que acontecer na vida de uma pessoa? Até onde a vida mesma tem que levá-la para que entenda, para que compreenda, para que saiba que a melhor escolha e a melhor decisão que puder tomar na sua vida é se entregar aos pés de Cristo. Graças ao Senhor, Deus teve misericórdia da minha avó e com 86 anos ela conseguiu escrever o seu nome no livro da vida. Daqui para frente o que acontecer, que seja Deus fazendo a sua vontade, mas nós temos plena certeza e tranquilidade de que ela faz parte deste corpo, faz parte desta família, e se eu não a rever agora, mesmo que eu tenha saudade dela, eu me reencontrarei com ela lá em cima no céu, e sua alma será salva. Mas ai daquele, como diríamos faz alguns dias atrás, ao qual o seu nome não se encontrar no livro da vida. Seria uma situação muito triste, uma situação muito lamentável. É por isso que o Senhor tomou os lábios de um homem chamado Ananias. Diz Atos capítulo 2, verso de número 12: e um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apressando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para
que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, diz a palavra, Atos 2, 22, 16. E agora, por que te detens? Você poderia falar comigo essas palavras? E agora, por que te detens? Vamos lá. E agora, por que te detens? Em outras palavras, é Ananias falando para Saulo: qual é a tua desculpa? Por que te detens? Que te impede? Qual é a muralha? Qual é o empecilho? Por que te detens? Se isto que o Senhor nos oferece é a melhor coisa que podemos ter nas nossas vidas, por que te detens? Hoje, infelizmente, as pessoas procuram cura, procuram livramento, procuram prosperidade. E quando você lê as Escrituras, vai se encontrar com que o desejo de Deus, antes de curar e antes de fazer proezas, é que as pessoas se salvem. Lembre comigo, a Bíblia diz que quando estavam aqueles paralíticos e desceram, aquele paralítico que foi descido do teto pelos seus 4 amigos, o Senhor, a primeira coisa que falou para aquele paralítico foi: filho, teus pecados te são perdoados. O Senhor perdoou os pecados, lhe otorgou a salvação, e as pessoas estavam ali como arrazoando no seu coração e falando: mas como que Jesus, como que perdoa pecados? E então a Bíblia diz que Jesus, sabendo o que eles pensavam, olhou para eles e falou: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder lá em cima no céu, como aqui embaixo na terra, a este homem lhe digo: levanta-te. E assim como ele foi poderoso para salvar, foi poderoso também para curar. Logo teve uma mulher com o fluxo de sangue, e a Bíblia diz que no momento em que aquela mulher tocou a orla do manto do mestre, aquele fluxo parou. Mas a primeira palavra que Jesus falou para essa mulher foi: filha, tua fé te salvou. Deus tem o propósito, o desejo, o intuito de que as pessoas se salvem primeiro. Coisa que hoje parece ser contraditória, porque hoje as pessoas pensam: se Deus me curar, eu me entrego. Se Deus fizer, então eu vou. Se o Senhor resolver, então eu vou tomar uma decisão. Não é assim que funciona. Se fosse para dar tudo certo e logo procurar a Deus, então nada nunca daria certo, porque o primeiro que se apresentaria para colocar um empecilho entre Deus e nós seria o pecado, seria o mesmo inimigo que vai tentar te atrapalhar o tempo todo para que não dê certo e para que você nunca se aproxime dele. Então não espere que dê certo para se aproximar a Deus. Eu te recomendo nesta noite: procura a Deus para que logo depois tudo dê certo. Assim que, se olhássemos desde a perspectiva do que mais nos convém, os prós e os contras, como às vezes nós falamos, nos convém mais aceitar ao Senhor Jesus, porque é uma garantia de sermos salvos. Não nos faz isentos do mundo. A Bíblia diz: estamos no mundo e no mundo tereis aflição. Isso não nos vai retirar desta nossa natureza, não vai nos retirar desta provação e de todas as tentações. Teremos que lidar com isso o tempo todo, mas temos ao Senhor Jesus para nos livrar, para nos sustentar, para nos perdoar. Temos a sua palavra que nos redargui, que nos ensina, que nos instrui. Temos o seu Espírito Santo que nos dá poder. Temos uma congregação que nos motiva, que nos apoia, e que quando queremos abaixar as mãos,
temos homens de oração, temos um pastor, temos irmãs, temos irmãos que vão nos acompanhar e vão nos levantar as mãos e falando: não te desanimes, não desfaleças, vamos continuar na frente, vamos continuar crendo, acreditando no Senhor. Ele nos tem sustentado, nos tem ajudado, nos tem oferecido um novo caminho vivo e santo. Assim que agora, por que te detens? Qual é a desculpa? Qual é a situação pela qual há um impedimento para tomarmos uma decisão? Por que te detens? Mas Ananias falou para esse homem chamado Saulo: levanta-te. Diga comigo: levanta-te. Olha para a pessoa que tem do seu lado e diga com carinho: levanta-te. Isso nos convoca a termos uma ação. Amém? Levanta-te. É a primeira coisa que temos que fazer. Às vezes nos detém estarmos tão cômodos. O porquê te detens? Levanta-te. Provavelmente o que o pode deter é que não tem se levantado, não tem se erguido, não tem tomado uma determinação. É por isso que muitos são os chamados e poucos os escolhidos, diz a palavra. Não por conta de que Deus aponta e diz: você é salvo, você não, você é salvo, você não, você é salvo, você não. Porque essa doutrina nós não a acreditamos, que é a doutrina da predestinação. Nós acreditamos no livre-arbítrio e é a oportunidade para que todas as pessoas que creem nele possam ser salvas. Mas muitos são os chamados. Esta mensagem já percorreu qualquer monte de cantos nesta terra e muitos já a ouviram, mas ainda continua esta pergunta: por que te detens? Levanta-te. Levanta-te. O livro de Efésios compara o estar deitado, o adormecimento, como com estarmos mortos. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo de número 5: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Estar deitado, estar cômodo, estar, como diria o livro dos Salmos no capítulo de número 1, na cadeira dos escarnecedores. Os escarnecedores, o lugar de pecado é um lugar prazeroso, porque traz prazeres para a carne, traz prazeres para a concupiscência, traz prazeres para o meu benefício, para satisfazer os meus desejos. Mas a palavra do Senhor diz: não te detenhas, levanta-te em nome do Senhor Jesus, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quantos dizem amém a isso? Levanta-te. A primeira coisa, levanta-te e ter uma ação. Quando eu creio, eu vou agir em consequência daquilo que eu creio. Por isso a Bíblia diz: aquele que crer primeiro e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer, mantém-se deitado. Aquele que não crer, a Bíblia diz, será condenado. Como não crê, não se levanta. Como não crê, não toma uma posição. Como não crê, não tem um posicionamento firme. Por que não crê? Porque ainda não foi convencido de que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. E como não está convicto, como não crê, como não tem essa certeza do que se espera e essa convicção daquilo que não se vê, ainda continua havendo religião, organização, um pastor, uma desculpa, uma coisa, a outra, e a Bíblia continua nos perguntando: por que te detens? Levanta-te.
se sacode de todo preconceito, de todo prejuízo, de todo pensamento, de toda qualquer quantidade de sujeira que este evangelho pós-moderno no Brasil nos tem ensinado. Infelizmente, sim, reconhecemos que há um monte de organizações que querem ter um negócio com a fé, que querem comercializar a salvação, mas nós, irmãos, não estamos aqui por um lucro, nem estamos aqui porque procuramos ter uma igreja gigante ou luxuosa. Nós não temos nenhum tipo de interesse com isso. Fazemos culto neste lugar, o culto no bairro, o culto na rua, o culto lá no mato, o culto lá no último da cidade, mas nosso propósito é que te conheçam a ti, Senhor, como o único e suficiente Salvador para a vida das pessoas. Irmãos amados, que bom que podamos tomar uma determinação. Levanta-te, tu que dormes, desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Se quer estar esclarecido, levante-se, tome um posicionamento, porque se não se levantar, continuará cochilando, continuará dormindo. Você sabe que o que a gente tem que fazer quando está com muito trabalho para parar, para ficar de pé de manhã porque tem que ir para o trabalho? Você sabe que tem que acordar 5h30, e tem dias onde você acorda com toda a vitalidade, mas tem dias que é uma briga de jiu-jitsu com o cobertor. É uma briga de boxe com o travesseiro. Vai para cá e vai para cá. E parece a luta entre o espírito e a carne. Sim, quero. Não quero. Eu tenho, mas... Senhor amado, mas quando você sabe que tem uma responsabilidade, quando sabe que tem um dever, e se você não for para o trabalho, então vão pedir a conta para você e vão te mandar embora, e quando você lembra disso e falta, não, eu tenho contas por pagar, eu tenho compromissos, e eu não tenho trabalho, o que eu vou fazer? Então o que faz a pessoa? Joga o cobertor para o lado e fica de pé. E logo que ficou de pé, já voltar para trás, irmão, sou uma criança. Um adulto responsável vai lá, e se é como eu, o primeiro que faz é fazer o café. E logo depois, se é como eu, abre lá o chuveiro. E se é como eu, não o deixa quente, frio, de manhã. Aí você bota a cabeça, plá, aleluia. E logo após daquele choque térmico, já você sai acordado, desperto. É ou não é? Bom, para você talvez não fria, morninha então. Tomou água, jogou aguinha na cara, né? Escovou os dentes, mas já de pé, logo já dá para pensar melhor. Eu tenho um amigo meu que foi para o banheiro agora, por isso eu vou falar rapidinho. Que você não pode falar nada para ele quando está dormido, ou quando está recém-acordado. Você acordou ele, ele abriu os olhos, e depois você dá umas indicações. Rapaz, é para fazer isto e o outro. Fica pronto daqui a uma meia hora, porque a gente tem que sair, tem que ir para São José, tem que comprar um fio, tem que fazer esse favor que o pai falou, e que isto e o outro, tá, beleza? Beleza. E logo depois a gente vai tomar banho, tudo se arruma, e quando passamos pelo quarto do rapaz, abre a porta e ele, meu, olha a hora. A hora? Olha, é para sair agora, meu. Você não falou para mim? Falei. Se vocês estão rindo é porque acontece na casa de vocês também. Eu falei para você. Falou não. Passa de mim este cálice, Pai. Eu falei para você que a gente tinha que fazer isto, e quando já a gente sobe o tom de voz, aí acorda. É melhor a gente se despertar com vontade própria do que despertar de uma cacetada. Eu já acordei com uma paulada, irmão, mas essa é uma história para depois. Mas logo depois que acorda, dá para entender. Logo depois que se levanta, a visão já fica limpa.
porque já lavou a cara, já tirou aqui as gemelas, certo? Já dá para. E se for como eu, que não dá para enxergar de longe, tá, agora sim, me fala. Tem pessoas que não entendem a palavra, porque querem ouvir a palavra deitadão assim, na comodidade. Senhor, se for para fazer, vem aqui, vem. Senhor, se for para salvar, vem aqui, me salva. E o Senhor nos convida a fazer e a tomar uma decisão. Levanta-te. Levanta-te, porque este mundo nos deixará sempre num lugar de conforto. E no lugar de conforto ninguém precisa de Deus. Mas só quando você sente que o barco se balança, e que o mundo vem com provações, e que vem as angústias, e que vem as doenças, e que vem as provações, aí sim, ai meu Deus! Como aconteceu com a irmã, como é que é o nome da minha avó? Leonor, estava esquecendo. Como aconteceu com a irmã Leonor. 85 anos e uma doença terminal para reconhecer que precisava de salvação. Levanta-te, levanta-te, toma uma posição, faz uma ação em relação com aquilo que você acredita. Diz a palavra: e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Se você não foi batizado, como diz a palavra, no nome do Senhor, os teus pecados não foram lavados. Mas precisas passar pelas águas, precisa nascer de novo da água e do Espírito, com a invocação do nome que está acima de todos os nomes. O mesmo da qual a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Veja, irmãos, a sã doutrina é muito fácil, é muito simples. Se você consegue compreender temas tão complexos como a política, duvido que você não consiga compreender a doutrina. E às vezes, infelizmente, temos pessoas que prestam mais atenção para os mecanismos e as decisões do STF desde faz 10 anos. E se você dá oportunidade para ele falar, te faz um resumo exato de como está a política brasileira e não perde nenhum detalhe. Esse deputado com essa pessoa, com essa decisão, que depois veio esse artículo, e que depois veio aqui, e depois entrou com esse recurso, e veio para cá, e depois para cá, e depois lembra aquela história, e lembra aquilo que falou o jornal, e lembra aquilo que... E estamos como estamos até agora. Conseguem falar de política perfeitamente, conseguem falar de futebol e da história do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo e de qualquer time do Brasil perfeitamente, desde o Zagallo. Falam a história completa. Os 72, a história do Pelé, a conhecem de cabo a rabo, a conhecem muito bem. Conhecem a farândola, conhecem o BBB, conhecem a história do SBT, conhecem a história do Silvio Santos, conhecem a história dos famosos, conhecem a história das pessoas que nem sabem que você existe e não conhecem a história de Deus. Não conhecem a história do único que tem dado a vida por você. Nenhuma pessoa na história o fez. Os personagens, os ídolos do presente, nem sabem que você existe. E se os soubessem, não daria nenhum real por você. Mas eu te apresento hoje que quando você estava morto e quando você não tinha nada, Ele entregou tudo por amor a ti. E te ofereceu um caminho novo, limpo, vivo, santo. Por que te detens? Por que te detens? É a pergunta que faz Ananias para Saulo.
Por que te detens, Saulo? Levanta-te e batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Esta doutrina é simples, muito simples. Quando você lê a primeira pregação de Pedro, ela foi dirigida para um povo muito complicado, que eram os judeus. E os judeus têm uma mistura entre a sua religião e a cultura, porque eles sabem muito bem as escrituras, os livros de Moisés, eles cresceram com isso. Lá a Torá vai nos falar do Shema, que é a repetição, e falarás estas coisas para os filhos e para os filhos dos teus filhos e para os filhos dos teus filhos, e te deitarás com eles e as falarás no caminho e ao chegar em casa e ao partir do pão. E o que era o que tinha que repetir? Deuteronômios 4:6, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Eles se levantaram e tinham a cultura de fazer isto o tempo todo. E quando Pedro começou a pregar para estas pessoas, foi uma pregação contundente, uma pregação simples, sem tanto artifício, sem tantas palavras complicadas ou tantas ideologias e coisas doutrinais de difícil compreensão. Mas o que chamou a atenção do coração de todas as pessoas é que quando Jesus falava, todo mundo entendia, todo mundo compreendia, dava para entender. Pedro começou a falar de uma maneira simples, da maneira em que todos os judeus conseguissem compreender. E o que foi dito naquela época, no livro de Atos capítulo 2, verso de número 37, a Bíblia diz que eles, ouvindo as palavras de Pedro, compungiram-se em seu coração. Eles sentiram de verdade que era a voz de Deus, que era o caminho de Deus, que era a chance de Deus para ter a salvação. E então fizeram uma pergunta: que faremos, varões e irmãos? Por um lado, Ananias pergunta: por que te detens? Por outro lado, uma multidão pergunta: que faremos, varões e irmãos? E para um Ananias que pergunta para alguém nesta noite: por que te detens? Quanto para os varões judeus que perguntaram: o que faremos? Temos a mesma resposta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim que nesta noite, irmãos, por que te detens? O que tem que acontecer nas nossas vidas para tomarmos um posicionamento? Há dois tipos de pessoas aqui, ou entre nós há dois tipos de situações: aqueles que já tomaram uma decisão e aqueles que precisam fazê-la. Para aqueles que tomaram a decisão, devemos nos lembrar que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim. Assim que só valerá a pena se perseverarmos até o fim. De nada vale frequentar a igreja um tempo, de nada vale. Mas a Bíblia diz: até o fim, permanecendo até o fim, constantes até o fim. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Porque te detens? Não se detenha se já está no caminho da salvação. Não se detenha se já tomou uma decisão. Não olhe para trás como a mulher de Jó. Não fique excitando na sua mente. Por que te detens? O que te impede para se santificar, para se consagrar? Qual é o empecilho para servir a Deus? Qual é o empecilho para abrir mão das coisas do mundo e começar a pensar de uma vez por todas nas coisas que estão lá em cima nos céus? Por que te detens? Qual é a desculpa? Qual é a situação para ficarmos às vezes
vezes como em dois pensamentos e como pensando, mas meu Deus, eu quero servir, mas esta coisa me atrapalha, esta situação me impede. Esta palavra continua sendo muito importante para nós, tanto para os que já foram salvos, como para os que ainda não têm tomado uma decisão. Irmãos, não vamos nos deter, vamos continuar orando, vamos continuar jejuando, vamos continuar nos consagrando, vamos continuar servindo a Deus, vamos continuar constante, não deixando de nos congregar, como alguns têm por costume. Vamos continuar crendo que a seu tempo ceifaremos, se não temos desfalecido. Vamos continuar acreditando que seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto na estação própria, não quando eu quero, mas na estação que Deus quer, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos continuar acreditando nas promessas, vamos continuar acreditando na palavra, vamos continuar acreditando em que virá um avivamento para nossa igreja, para nossa família, para nossas vidas. Não te detenhas, não se detenha. Por que te detens? Levante-se nesta noite, acredite nesta palavra, lave seus pecados, lave suas dúvidas, lave seus pensamentos, lave todo o lixo e todo ninho que o diabo tem colocado já na sua mente, e repreenda todos esses pensamentos negativos, pensamentos pobres, pensamentos que o diabo coloca para nos fazer desistir, e vamos prosseguir hacia adiante a carreira que o Senhor nos tem proposto, olhando para o Senhor sem olhar para trás. Para os que já tomamos uma decisão, não te detenhas. E para os que não, por que te detens? Este caminho é o melhor caminho que pode existir. Esta é a melhor família que podemos ter, porque aqui a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Aqui é bem-aventurado o varão que não anda em conselho dos ímpios. Aqui temos abrigo, temos proteção. Aqui temos bom conselho. Aqui achamos a salvação. Eu gostaria que nesta noite orássemos, e pudéssemos orar em dois sentidos. Se alguém ainda não teve um posicionamento real, peça a Deus e fale: Senhor, me ajuda a me levantar, a me erguer, a tomar uma decisão de uma vez por todas. E se você já tomou uma decisão, já anda neste caminho, irmãos, vamos pedir ao Senhor: Senhor, limpa-nos, lava-nos cada dia mais, tira de nós a nossa maldade, purifica-nos, Senhor, limpa-nos e seremos mais salvos do que a neve. Nesta noite o Senhor ainda nos convoca para permanecer na salvação, permanecer na doutrina. O que tem que acontecer na vida para tomar decisões firmes? Será que terá que vir uma doença? Será que terá que vir tempo de escassez? Será que terá que vir tempo de perdas de um familiar ou de uma pessoa ou da outra para tomarmos uma decisão? A Bíblia ainda diz: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, eu te entrego o meu ser. Jesus amado, toma o meu ser por completo, porque eu quero, Senhor, permanecer nesta salvação tão grande. Aleluia. Fique de pé, por favor, e vamos orar nesta noite em nome do Senhor Jesus. Não sei se você já tomou uma decisão na sua vida, ou não sei se nesta caminhada sente como que o inimigo quer nos atrapalhar, quer fazer que tosquenejemos, mas há uma
a palavra de Deus. Levanta-te, irmão amado. O que não podemos perder é o ânimo. A Bíblia diz: tende bom ânimo, eu estou convosco, eu estou com você. Oh, virão tempos, virão tribulações, virão angústias. Sim, às vezes é normal na vida dos justos, mas diz a palavra: mas o Senhor o livra de todas as suas angústias. Vamos perseverar, vamos continuar indo para frente, vamos a continuar acreditando que o Senhor ainda tem preparado algo precioso para nós. A palavra diz em Josué capítulo de número 1 verso 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Esta é a palavra de um Deus amoroso, piedoso, longânimo e misericordioso. Eu estou contigo, não desanimes. Eu estou contigo, não desistas. Por que te detens? Vamos continuar, vamos perseverar, vamos nos consagrar, vamos servir a Deus. Larga tudo o que não é dele e coloque a sua vida nas mãos de Deus e diga: Senhor, te entrego minha vida, te entrego meus planos, te entrego meus pensamentos, te entrego meus sonhos, te entrego as minhas vontades. Faz de mim, Senhor, um instrumento teu. Aleluia. Feche seus olhos, levante as suas mãos e vamos orar em nome de Jesus. Já o Senhor tem falado conosco, mas esta é a oportunidade para que você diga: Senhor, eis aqui a minha vida. Senhor, me ajuda a não desistir, me ajuda a não voltar para trás, me ajuda, Senhor, a não me deter. Esta é uma palavra vigente aos nossos dias. Por que te detens? Por que te detens? Por que te detens? Não se detenha, não pare, não desista. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ainda tem muita coisa por vir, ainda tem planos preciosos de parte de Deus para nós. Ainda há uma provisão, ainda há uma resposta de Deus. Só basta crer, só basta acreditar, só basta entender: eu estou contigo. Não temas, não te espantes, não te pasmes, não te desanimes. Esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Você pode erguer as suas mãos. Oh, maravilhoso Deus, ajuda-nos. Oh Senhor, os ventos sopram, a chuva cai, os temporais vêm. Oh, os questionamentos na nossa vida aparecem, pensamentos, Senhor, que parecem nos fazer desistir. Para muitos ainda um grande problema, uma grande briga entre si mesmos, entre tomar uma decisão ou não. Mas nesta noite entendemos a tua palavra. Por que te detens? Por que te detens? Não te detenhas, toma uma decisão, levanta-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta-te, irmão, levante-se, saia deste culto renovado, reavivado, saia desta reunião com novas forças. Saia desta reunião com um plano precioso pela frente. Ainda não terminou, Ele aperfeiçoará a obra que começou em nós. Ainda o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida. Só basta que creias, não te espantes, nem te desanimes. O Senhor Jesus é contigo, é contigo, é contigo. Acredite, acredite. Aleluia. Ele é